Vamos para mais um momento de esclarecimento da verdade que liberta, para que a gente possa ser esclarecido, para não apostatar da fé e não estar nas trevas. Vamos ser esclarecidos com a palavra de Deus, para que possamos estar continuamente caminhando na luz, guiado por ela, na direção que a luz nos conduz para a bem-aventurança, que é a direção da palavra, que é a luz de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, por onde a gente tem que ser guiado, dirigido e conduzido pela palavra. Meus amados irmãos, evangelista Wellington Ramos, sempre proporcionando para vocês esclarecimento, ensino, para que vocês tenham a oportunidade de ouvir, analisar e tirar as conclusões daquilo que realmente é ou não é de Deus pela palavra. Mas para isso você tem que ouvir a palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Como vão conhecer a verdade se a verdade não tem sido pregada? E Deus nos dá a oportunidade de ouvir a verdade. Como serão enviados se Deus não enviar e não levantar? Você acha que o diabo está preocupado em levantar alguém para pregar a verdade? Não, porque o diabo é a mentira. Ele é o propagador da mentira. Deus é a verdade. E é Deus quem levanta homens para pregar essa verdade. Verdade essa que é Jesus. Nós temos que pregar a Cristo. Nós temos que pregar o que Cristo ensinou. Nós temos que levar para o povo o conhecimento de Cristo para as pessoas. Porque Cristo é a luz de Deus que veio ao mundo, para que por ele sejamos guiados, conduzidos, conhecendo a verdade, por onde teremos acesso a Deus, por onde andamos na direção com Deus, por onde chegaremos a Deus, o Pai. Por Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou a porta. A porta é o objeto que dá acesso a Deus. Jesus é esse objeto. Ele é a porta. Não há outros meios. Não há outras portas. Jesus é a porta. Jesus também disse, eu sou o caminho. Jesus é o caminho por onde a gente anda na direção com Deus. Não há outro caminho. Jesus vem e diz assim também, eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Tudo aquilo que não está dentro do que ele ensinou é mentira. Não há duas verdades. Não há uma verdade maior e uma menor. Não há a luz maior e outra menor. Como ensina a Adventista do sétimo dia. Ensinando o povo que você só pode conhecer as Escrituras, a luz maior, pela luz menor, que é os escritos de Ellen Goldwhite, uma mulher que diz que Deus usou ela para trazer alguma revelação. Mais uma levantada por Satanás, que trouxe conceitos, doutrinas, que contraria o Evangelho de Cristo, que não condiz com o que Jesus ensinou. Logo, é mentira. E a mentira é do diabo. E quem prega a mentira é ministro de Satanás, não de Deus. Aí surgiu aí grandes homens que dizem que era profeta, né? Vários homens religiosos que aglomeraram e fizeram milhões de discípulos, como Charles Taze Russell, dos Testemunhos de Jeová, que são mais de 8 milhões de seguidores, como Joseph Smith, aquele que nos mormons tem como aquele que Deus usou para trazer o conhecimento verdadeiro para a salvação. Aí tem essa profetisa Ellen Goldwhite, da Adventista do sétimo dia, que muitos estão lá dentro, perdidos, seguindo a direção e a doutrina das revelações de Goldwhite, de Ellen Goldwhite. Aí vem
A mentira pregada pelos papas, que diz que são autoridade de Deus, estabeleceu princípios, regras, doutrina, crença, aonde criam a mentira, que Deus usou eles, que Maria apareceu e ensinou o povo que tinha que rezar o escapulário, rezar o terço, rezar o rosário, guardar o escapulário para ser salvo. Irmãos, é tanta mentira. Aí vem agora os muitos pastores que diz que são homens de Deus, que Deus usa, que o povo tem que obedecer a ele, e aí formulam doutrina, criam valores, conceitos, princípios que ensinam o povo a ser salvo, a ser de Deus, a estar em Deus, e tudo mentira. Aí você vai e pergunta assim, mas irmão Wellington, então, como é que a gente vai ouvir a verdade? Se toda a religião para o Senhor é do diabo, se todos os líderes religiosos estão pregando mentira, então como é que o povo vai ouvir a verdade de Deus? O povo não tem que ir para uma igreja para ouvir de Deus? O povo não tem que estar numa igreja para aprender de Deus? Não. Quem disse isso a você? Eu pergunto a você, venha cá, por favor, vamos interagir aqui com inteligência. Vamos raciocinar e vamos usar o princípio da verdade de Deus para a gente conhecer o que é e o que não é que Deus nos orienta. Você foi ensinado de que tem que ir para uma igreja para buscar a Deus, para estar em Deus. Tem que ouvir de Deus dentro de uma igreja, não é? Tá certo. Agora eu pergunto a você, Jesus ensinou isso? O princípio da verdade é as Escrituras. E nós temos que conhecer a verdade nas Escrituras. A verdade é Jesus. O que ele ensinou é a verdade de Deus para que a gente creia, guarde e pratique para estar aprovado por Deus. Aí eu pergunto a você, Jesus ensinou a alguém para ouvir de Deus, aprender de Deus e ser de Deus, está em alguma igreja ou religião? Jesus ensinou alguém a procurar a igreja verdadeira, a estar na igreja verdadeira, a estar na religião verdadeira? Jesus ensinou a alguém a crer na igreja verdadeira, na religião verdadeira? Eu pergunto a você. Estamos aqui conversando, interagindo, trabalhando questão doutrinária, princípios de Deus, de verdades espirituais, pelo princípio da palavra. Não é pelo princípio da religião, pelo que o pastor ensina, ou o padre, ou o papa, ou qualquer líder religioso de qualquer religião ou igreja. Nós temos que trabalhar a verdade pela verdade. O princípio da verdade espiritual de Deus é a palavra. É aqui que a gente vai conhecer o que é verdade de Deus e o que é mentira do diabo. Porque não tem outro meio. Ou a verdade de Deus ou a mentira do diabo. Ou você está na verdade de Deus ou na mentira do diabo. Aí eu pergunto a você, Jesus ensinou alguém a buscar alguma igreja para ser de Deus? A estar dentro de alguma igreja para servir a Deus? Quem ensina isso não é Jesus. São os líderes religiosos. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que aprender de Cristo, que é a verdade de Deus. Nós temos que analisar. Nós temos que ser cuidadosos. Porque ou a gente conhece a verdade para ser liberto, e essa verdade é Jesus, o que ele ensinou, ou a gente permanece na mentira do diabo, preso, escravo, pensando nós que estamos libertos, que somos de Deus, que estamos vivendo para Deus. A humanidade está perdida e enganada, irmão. Ninguém pense que vai ser aceito, que é de Deus, que está guardado em Deus, na salvação de Deus, servindo a Deus, andando com Deus, por causa das suas religiões, por causa das suas crenças, seus dogmas, seus sacrifícios e devoção religiosa. Você pode ser o mais religioso que for, o mais devoto que for. Você pode viver com a sua vida de uma forma bem correta na religião. Isso não vai te levar a Deus. Esse não é o caminho para a sua vida com Deus. Esse não é o lugar que você vai estar em Deus. Esse não é o lugar da segurança da sua vida com Deus. Não coloque a sua vida dentro de um alicerce
dentro de um fundamento como guardado e seguro para Deus? Igreja ou religião. O alicerce da nossa fé, o fundamento da nossa fé para uma vida verdadeira, guardada, segura e protegida em Deus, é Cristo, a palavra dele. Não é nenhuma religião. Então nós temos que pegar aquilo que Jesus ensinou e crer, guardar e praticar e viver nossa vida de fé em Deus pelo que Jesus ensinou, na direção do que Jesus ensinou. E se você for uma pessoa inteligente e prudente e começar a buscar o interesse de conhecer a Deus, não ali, aqui, nem acolá, na palavra, você vai encontrar a verdade de Deus. E essa verdade é quem vai te libertar. Eu peço a você, use a inteligência. Estamos aqui interagindo, estamos aqui raciocinando dentro da verdade de Deus, pelo princípio dessa verdade que é a palavra. Eu peço a você, analise tudo isso que você está aprendendo, como vida com Deus, como regra de fé, como princípio e valores para estar em Deus. Eu peço a você, pegue tudo isso que você tem sido ensinado pelo teu líder da tua igreja ou religião e comece agora a comparar, fazer um confronto, fazer uma análise com o que Jesus ensinou. Eu peço a você, para você fazer isso, e você vai ter o esclarecimento de Deus na sua vida. Quando alguém diz para você, não, você só encontra Deus se for dentro de uma igreja, se for para a igreja você está em Deus. Mas Jesus ensinou isso a alguém? Jesus não ensinou isso a alguém. Primeiro que Jesus não mandou os seus discípulos fundar a igreja. A igreja, que são pessoas, quem fundou foi Cristo. E essa igreja está alicerçada e fundada nele, na palavra dele, no evangelho dele, na doutrina dele, submisso e guiado por ele, que é o Senhor e o cabeça, o alicerce da igreja. Quem guarda, protege e guia a igreja é o próprio Jesus. Essa igreja são pessoas que têm o dever de levar para outras pessoas o conhecimento de Deus, a verdade de Deus, ministrar para o povo a esperança que Deus leva para o homem conhecer, que está no Evangelho. Isso foi deixado para o povo que está em Cristo, que é considerado como igreja, que é comparado ao corpo de Cristo, igreja de Deus. Por onde o povo precisa chegar e conhecer a Deus? É pela informação, é pelo conhecimento do Evangelho, não é pela uma igreja, onde você vai estar dentro desse ambiente físico, dessa instituição religiosa, sobre a hierarquia do governo do homem, aonde você vai estar ali submisso a viver toda a regra, princípio e formalidade que o homem estabelece, aonde você vai estar ali com a sua vida dependente com Deus dentro desse ambiente para ser de Deus. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus não deixou esse caminho, Jesus não estabeleceu esse princípio para ninguém chegar a Deus. Não, irmão, mas tem que estar numa igreja para ouvir de Deus e aprender de Deus. É mentira. Para você ouvir de Deus e aprender de Deus, você tem que ser abordado, você tem que ser informado por homens que têm compromisso com o Evangelho, que foi dado a responsabilidade de pregar o Evangelho, de levar para o povo o conhecimento de Deus, de levar para o povo a direção de Deus, pregando o Evangelho. Não é uma igreja dentro da formalidade do ambiente, dos cultos, das tradições, das observações, vivendo os cerimoniais, os rituais, para você ser de Deus, para você estar em Deus, sobre o intermédio do homem. Não. Nós que somos a igreja, pessoas, fomos chamados, não foi para ser intermédio de ninguém a Deus, foi para levar para o homem o conhecimento de Deus, para que o homem conheça aquele que vai levá-lo a Deus. Nós não levamos ninguém a Deus, nós apenas levamos para o homem o conhecimento de Deus, por onde o homem vai ter o conhecimento do caminho, da porta, do meio de acesso, por onde sim ele vai chegar a Deus. Não é a igreja o intermédio de Deus, do homem com Deus, nem tampouco nenhum líder religioso. Então, hoje nós perdemos esse compromisso que Deus nos deu. Por quê?
Porque hoje o povo centraliza suas vidas com Deus dentro de igreja. E tudo de Deus é restrito dentro da submissão do líder das igrejas. Não. Jesus não deixou essa direção para ninguém. Jesus nos deu a responsabilidade. Nós que somos membros que formamos a igreja de Deus, pessoas, temos a responsabilidade de levar o ensino. O ensino, o conhecimento de Deus não está restrito nem exclusivo dentro de igreja. O ensino de Deus está em cada um de nós que temos que levar. Nós que conhecemos a verdade, é nosso compromisso no reino de Deus, não dentro de igreja. Igreja não é reino de Deus. Instituição Igreja do Homem não é casa de Deus, não é o reino de Deus, onde a gente tem que estar ali, submisso, devoto e dentro da submissão ao homem. Não. Nós que somos a igreja, que estamos compromissados com o reino de Deus, que esse reino está implantado em nós pelo Espírito Santo, nós somos responsáveis para divulgar e levar ao mundo o conhecimento da verdade de Deus que liberta o homem, o conhecimento da salvação para o homem, o conhecimento por onde o homem chega a Deus através da mensagem do Evangelho. É o nosso compromisso levar isso para as pessoas. Não, tem que ser na igreja, tem que ser pela igreja. Tem que o pastor autorizar, o líder da igreja. Tem que o pastor determinar. Não, tem que fazer o trabalho oficial da igreja. E o povo estão entregando suas vidas, vivendo na dependência da igreja, vivendo para igrejas, praticando sua vida de regra de fé, não para Deus pela palavra, mas para uma instituição igreja, na direção do homem, estão deixando de cumprir o ofício de igreja de Deus. Estão deixando de servir a Deus no reino de Deus. Estão deixando de praticar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é que você esteja submisso a um sistema religioso, dentro de uma prática de formalidade religiosa do sistema religioso, sobre o domínio e autoridade do homem, líder religioso. Essa não é a vontade de Deus. Não foi isso que Jesus deixou para você viver para Deus? Por meio desse ambiente igreja, do domínio e da autoridade na hierarquia do homem dentro de igreja? Não foi essa a direção de Jesus para nós, igreja. Jesus não mandou a gente estar dentro de igreja para ser de Deus. Para ser de Deus e para ser igreja de Deus, nós temos que estar em Cristo. E a palavra de Cristo em nós. Aí nós somos igreja. E essa palavra que está em nós aqui, no entendimento, nós temos que levar ela para o mundo. Para que aqueles que estão sem o conhecimento de Deus conheçam a verdade e creiam que é a pregação do Evangelho. Para que eles sejam salvos crendo no Evangelho. Não para que eles venham para uma igreja ser salvo, sendo devoto, praticante, robô, alienado, dependente de igreja. Vivendo a prática e a devoção de igreja para ser salvo. Nós, como igreja, temos que pregar o Evangelho para que as pessoas, ouvindo o Evangelho, creiam e sejam salvas. E torne-se membro que forma a igreja. Não é que venha para ser uma igreja, membro de igreja do homem. Você está entendendo, irmão? Então, se você for prudente, começar a analisar tudo que você ouve, analisar dentro do princípio da palavra. Se você for analisar pelo princípio da tua religião, claro que você vai crer e vai entender que verdade é o que prega a tua religião. Vamos lá. Tem um pastor da religião evangélica. Tem o padre da religião católica. Tem o ancião do Testemunho de Jeová. Tem o sacerdote dos mormons. Tem o médium do espiritismo. Todos esses líderes religiosos estão dando ali a sua palestra. Estão levando para você o conhecimento de Deus. Quem está pregando a verdade? Desses 5. Quem está pregando a verdade desses 5 líderes religiosos? Evangélico, católico, espírita, mormon, testemunho de Jeová. Todos eles estão ministrando para você em nome de Deus. Agora, quem está pregando a verdade de Deus? Quem realmente está dentro da direção de Deus? Desses 5 líderes. Você que é evangélico vai dizer é o pastor. Você que é católico vai dizer é o padre.
Você que é testemunho de Jeová vai dizer é o ancião. Você que é mórmon vai dizer é o sacerdote. Você que é espírita vai dizer é o mediúnico. Agora, você que é cristão, se nenhum desses estiver pregando a doutrina de Cristo, você vai dizer nenhum são de Deus, nenhum estão pregando a verdade de Deus. Porque ser de Deus não é ser nenhum líder religioso de nenhuma religião. Ser de Deus é estar na doutrina de Cristo, é pregar a doutrina de Cristo, é guardar a palavra de Deus e essa palavra ser fiel e começar a ministrá-la para o povo. Não é pregar nenhum conceito de religião, de doutrina de igreja. Está entendendo isso? Se esses líderes religiosos não estiverem nenhum submisso e ministrando segundo o que a doutrina de Cristo nos ensina, nenhum são de Deus, irmão. Nenhum estão falando a verdade de Deus. Não é porque são líderes, é o pastor, não é o padre, não é o papa, é o ancião, não. A palavra de Deus vai nos ensinar isso. Homens de Deus, que estão em Deus, guiados por Deus, influenciados por Deus, fazendo a vontade de Deus, pregando a verdade de Deus, é os que estão na doutrina de Cristo. É a palavra que ensina isso. Segunda carta do apóstolo João, capítulo, não tem capítulo, versículo o 9 e o 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então quem tem a Deus, quem é de Deus, é quem está na doutrina de Cristo. É quem prega o evangelho de Cristo. Porque tem muita gente aí pregando o evangelho, mas não é o de Cristo. É um outro evangelho. É doutrina de demônios. É ventos de doutrina. É movimentos que criam em nome de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Heresias de perdição. Doutrina de demônios. Tudo isso é o diabo que cria essa ideia, esses homens, para formular esses ensinos, para tirar você da verdade. Para impedir você de conhecer a verdade, para privar você da verdade, para que você continue na mentira, dominado e julgado por Satanás por causa do teu pecado, indo a juízo e a condenação, com a tua mente, o teu entendimento te enganando de que tu é de Deus porque está dentro de uma igreja, porque o teu entendimento está cego por Satanás. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não entendam, não recebam, não aceitem, não compreendam a verdade do Evangelho de Cristo, que nos leva ao conhecimento da salvação, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê no Evangelho. O poder de Deus para salvar é o Evangelho, não é a igreja evangélica. Não confundam religião e igreja evangélica com o Evangelho de Cristo. Jesus não mandou estar dentro de nenhuma igreja evangélica. Jesus mandou crer no Evangelho. Jesus não mandou guardar nenhuma regra de sacrifício, de obrigação religiosa de igreja evangélica. Jesus mandou guardar e crer na verdade que o Evangelho nos informa. Jesus não mandou ninguém ser guiado e conduzido, estar submisso, obedecendo a nenhum líder religioso de igreja evangélica. Jesus mandou crer, guardar e praticar a palavra dele, que trouxe o Evangelho. Jesus não mandou ninguém a buscar salvação, buscar servir a Deus, buscar estar em Deus, adorar a Deus, dentro de nenhuma igreja evangélica. Jesus mandou estar nele e a palavra dele em nós, para que estejamos em Deus e que Deus esteja em nós. Aleluia! Olha para aí, que maravilha é aprender com Cristo. Jesus vai dizer, João 14, 23, quem me ama é aquele que ouve e pratica a minha palavra. E quando esse ouve e pratica a minha palavra, é o que me ama. E o que acontece? Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele o quê? Morada, casa, templo, lugar onde Deus habita, lugar onde Jesus está. Não é nas igrejas evangélicas, como ensinam os pastores. A casa, o templo, o lugar de morada de Deus, não é nas igrejas evangélicas, como ensinam os pastores. Somos nós. Casa de Deus edificada para a morada de Deus em espírito,
somos nós, como disse Paulo pregando aos Efésios, capítulo 2, versículo 21 e 22. Tá lidia, irmão. Então é isso, irmão, que vocês precisam entender. Vocês precisam aprender de Cristo, porque o mundo está perdido na mentira do diabo pregada pelos falsos profetas. E uma das preocupações dos apóstolos não era que ninguém tivesse dentro da igreja para não se desviar de Deus. A maior preocupação, a principal preocupação dos apóstolos em relação aos irmãos, para protegê-los, para instruí-los, não era que os irmãos estivessem dentro da igreja. Não era que os irmãos estivessem fiel, praticando as obras de igreja, os trabalhos de igreja, devoção de igreja, formalidade de igreja. Os apóstolos não estavam preocupados em levar para ninguém o entendimento de que eles, para ser de Deus, tinham que estar na igreja. Que eles, para poder ser salvos, tinham que estar na igreja. Que eles não poderiam deixar de ir para a igreja se não desviavam de Cristo. Os apóstolos não pregavam isso para ninguém. A prioridade dos apóstolos e a preocupação dos apóstolos era advertir os irmãos sobre os falsos profetas, as falsas doutrinas. A preocupação dos apóstolos era preparar os irmãos para estar formados no conhecimento de Cristo, para que estivessem não dentro da igreja evangélica, mas para que estivessem em Cristo, guardando e praticando não obra e vida religiosa de culto, de sacrifício, de trabalho de igrejas evangélicas, mas guardando e praticando a palavra de Cristo, tendo o cuidado e sendo prudente em cuidar da vida deles, não dentro de igrejas evangélicas, através de trabalho, de culto, de obrigações, mas tendo o cuidado deles na doutrina de Cristo, por onde eles seriam salvos. É o que Paulo vai dizer a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Essa era a preocupação dos apóstolos. Formar nos irmãos o conhecimento, não de uma vida de igreja, mas o conhecimento de Cristo, para eles viverem uma vida de devoção, de regra de fé e prática, não dentro de trabalho de religião de igreja, mas dentro do conhecimento da palavra, vivendo na palavra, pela palavra, para não se desviar de Cristo. Não era não se desviar de igreja. Os apóstolos nunca se preocuparam em falar de igreja, até porque os apóstolos não criaram essa ideia que hoje os pastores pregam de igreja. Isso não vem de Deus, isso é do diabo. Esse ensino de igreja, de vida em igreja, de trabalho de igreja, de lugar à igreja como casa de Deus, onde você... Isso é do diabo, irmão. Isso foi o diabo que criou essa ideia que vai privar você e tira você do conhecimento. Tira você da direção que a palavra manda. Tira você do centro, do princípio, do lugar exclusivo que você tem que estar, que é na palavra. Aí o povo coloca o centro, o lugar exclusivo, igreja. Está vendo como é que a gente, sendo esclarecido, vai entendendo a verdade? Essa ideia de igreja, esse conceito de igreja, esse princípio de igreja, essa devoção, essa centralização, essa dependência de igreja que os pastores focam, pregam e insistem em cauterizar na mente do povo essa ideia de igreja, é do diabo, irmão. Porque tudo isso tira você da verdade que o Evangelho lhe mostra. Faz você errar o alvo. Faz você centralizar sua vida, não na palavra, em Cristo. Leva você a centralizar sua vida nas igrejas, em trabalho, obrigação e formalidade religiosa. Isso é muito importante. Os apóstolos nunca tiveram a preocupação de levar ninguém a estar dentro de igreja, porque, primeiro, os apóstolos não criaram igrejas, como hoje é levantada por esses homens, que abrem os seus espaços, abrem os seus lugares e coloca ali o título, mistifica o lugar e diz o povo, é a casa de Deus, venha servir, venha ser de Deus aqui, venha ser batizado para ser membro da igreja de Deus aqui, venha para essa igreja para que Deus abençoe você aqui, venha para essa igreja para você estar adorando a Deus aqui. Isso é mentira. Os apóstolos não criaram essa ideia. Isso é anátema. Essa ideia foi criada por homens que o diabo levantou através do sistema católico romano, e daí vem o sistema religioso evangélico e outros sistemas religiosos que criam os seus templos, seus altares, suas casas nas instituições onde o povo está ali, adorando a Deus em vão. A verdade é essa. Você pode não gostar de mim. Você pode não concordar comigo. Mas se você for inteligente e analisar, essa é a verdade que eu estou pregando. O que confere é isso.
A realidade é essa que eu estou falando. Os apóstolos nunca criaram esse sistema eclesiástico de autoridade entre o povo de Deus. Paulo nunca se colocou maior do que ninguém. Paulo nunca se colocou ungido de Deus. Paulo nunca se colocou o cheio da unção. Paulo nunca se colocou canal de Deus para ninguém. Paulo levava Cristo para o povo conhecer o canal de Deus, o ungido de Deus, a autoridade de Deus, se submeter a Deus, estar em Deus, em Cristo, não em igreja, sob a autoridade, o domínio na hierarquia do homem dentro do sistema. Os apóstolos não criaram esse sistema, esse formato de igreja, esse formato da instituição, esse formato da hierarquia, esse formato de autoridade de Deus. Aí dentro das igrejas cria-se as autoridades, cria-se os degraus. Não, diácono é o mais baixo, presbítero, evangelista, pastor, o cargo mais alto é o de pastor. Tem outros que estão criando agora o arcanjo, né? Ancião, sacerdote, o anjo. Eles criam os seus cargos de autoridade de Deus através dos títulos que eles colocam. Não, eu sou pastor. Não, eu sou o presbítero. Eu sou o arcanjo. Eu sou um apóstolo. Os apóstolos não viveram isso, não ensinaram isso a ninguém, não levaram ninguém a estar submisso a eles como autoridade de Deus. Respeite, eu sou Paulo. Respeite que eu sou autoridade. Paulo disse, eu sou o menor. Eu sou o mais miserável dos pecadores. Eu sou um aborto. Paulo não se considerou e não pregou para ninguém se submeter a ele como autoridade de Deus. Paulo pregava a Cristo. Os apóstolos, ele tinha a preocupação e o cuidado de formar no povo não discípulos para eles, não robôs para eles dominar. Os apóstolos não criaram isso. E quando alguém entendia assim, eles corrigiam. Houve um momento que os irmãos estavam ali, achando que Paulo era o mais de Deus, que Pedro era o mais de Deus. E uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Paulo vai dizer, ei, calma, saiam dessa ideia maldita, saiam dessa mentira, desse engano, desse entendimento perverso. Nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo, nem João é alguma coisa. Vocês não foram chamados para estar em Paulo, nem para estar em Pedro, nem para estar em João, nem para estar em nenhum lugar, nem nenhum apóstolo, como se fosse de Deus. Vocês chamaram foi para estar em Cristo, seguir a Cristo, estar submisso a Cristo, adorar a Cristo, venerar a Cristo, ser devoto e praticante da palavra de Cristo e confiar no alicerce, no fundamento da tua vida com Deus, que é Cristo. Não é Paulo, não é Apolo, não é profeta, não é igreja, não é trabalho, não é ritual, não é líder de igreja, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Hoje o povo está ensinado o quê? Não, hoje cada um defende seus pastores, homem de Deus. Ah, o meu pastor é homem de Deus. O meu pastor prega, viu? E quando ele prega é fogo que cai do céu. Ah, não, minha igreja é a igreja melhor que tem. Ah, minha igreja é santa. Minha igreja é assim. Ah, não, eu sou da Breia, eu sou da Batista, eu sou a Universal. Todos esses que estão aí dentro desse sistema, dentro desse entendimento, está perdido de Deus, porque não foram formados discípulos para Cristo. Eles são discípulos das igrejas da Assembleia de Deus, eles são discípulos das igrejas batista, presbiteriana, eles são discípulos da Universal, eles são guiados e discípulos de pastores, de padres, de papa, mas não são cristãos, discípulos de Cristo, porque não foi formado neles o conhecimento de Cristo. Por quê? Porque esses líderes estão formando eles discípulos deles. Estão cauterizando a mente deles na mentira, não na verdade. Aonde estão levando eles a ser devoto e praticante e a colocar a sua vida como se fosse a segurança da sua esperança em Deus? A igreja, os trabalhos, a instituição, a vida devocional, a instituição, dentro do cumprir os deveres e as obrigações. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Os apóstolos nunca centralizaram ninguém em nenhum ambiente. Não, você tem que estar na igreja. Ó, a igreja é essa. Aí não. Vem cá. Para te mostrar qual era a preocupação dos apóstolos dentro das Escrituras. Vamos ler comigo aqui, por favor? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 4. Olha, meus irmãos, é só uma pequena
porção da luz de Deus para iluminar o teu entendimento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja de alguma maneira corrompidos vossos entendimentos, vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar a vocês um outro evangelho, um outro Jesus, um outro Espírito, que vocês não receberam pelo evangelho que eu preguei, vocês vão sofrer, vocês vão padecer, com razão sofrereis, se vocês receber um outro evangelho, um outro conceito, que não esteja dentro do evangelho que eu prego para vocês, vocês vão sofrer. Olha o que Paulo vai dizer aqui, versículo 4, capítulo 11 de 2 Coríntios. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se vocês receberem um outro Espírito que não recebeste, um outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. O que é que Paulo está dizendo aqui? Cuidado! Estão pregando um Jesus que não é esse que nós pregamos. Não é o Jesus que é Senhor. Estão pregando aí um Jesus que é servo, que está a serviço do homem, para dar bênção, para dar vitória, para matar o inimigo dele, para botar no estreito quem aborrece a ele. Estão pregando um Jesus aí, que não é o Jesus que nós pregamos, que é o nosso Senhor, a quem nós devemos estar submissos. Esse Jesus que pregam aí, é o Jesus que é servo dos pastores. Os pastores são Senhor, e Jesus é servo. Jesus só faz o que os pastores determinam. Vocês só alcançam a bênção de Jesus se os pastores determinar. É esse Jesus que se prega nas igrejas hoje. Era isso que os apóstolos tinham preocupação. Estão pregando um outro evangelho aí. Cuidado com esse outro evangelho. Porque o evangelho que nós pregamos não é esse evangelho que estão pregando aí. Um evangelho que não leva vocês a uma vida de esperança nas coisas do alto. Um evangelho que não leva vocês a estar dedicado e buscando cada dia mais, prudentemente, conhecer a doutrina de Cristo, estar firmado nela, estar cada dia mais com as suas vidas na palavra de Deus, para se manter firme na esperança que estamos para receber. Esse evangelho que estão pregando aí é o evangelho que leva você a buscar a bênção de Deus dentro de igreja, de campanha, de pacto, de voto. Esse evangelho que estão pregando aí não é o evangelho que ensina a vocês que vocês é templo, é casa de Deus, que vocês é o lugar onde Deus está, que vocês têm que ter reverência, têm que ter temor e andar em Deus e andar consciente de que vocês é o templo e a casa de Deus onde Deus está. Tem que viver uma vida de adoração a Deus o dia todo dia. Mas esse evangelho que vocês aprendem aí é que vocês têm que ir para a casa de Deus para adorar a Deus, que vocês tem que ir para a casa de Deus para buscar a Deus. É um evangelho que contraria a verdade do evangelho de Cristo. Esse não é o evangelho de Cristo que estão pregando aí. Um evangelho que ensina a vocês que para ser salvo tem que estar dentro de uma igreja, tem que ser batizado, tem que guardar o sábado, tem que dar dízimo, tem que cumprir isso e aquilo outro. Esse não é o evangelho que nós pregamos a vocês. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo ensina a vocês que salvação é por meio da fé. E essa fé em Jesus Cristo. E a vida de fé em Jesus Cristo é guardando e praticando a palavra dele, não é dentro de obra de crença e de dogma de igreja. Está entendendo, irmãos? Essa era a preocupação dos apóstolos. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, olha o que ele chega a dizer. Olha o que Paulo vai dizer aqui no versículo 13 ao 15. Estou lendo aqui 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o que Paulo vai agora advertir os irmãos no versículo 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros e fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. Eles são obreiros fraudulentos, porque eles estão fraudando a verdade do Evangelho. Eles estão falsificando a palavra do Evangelho. Eles estão desfazendo, deturpando a verdade do Evangelho. Esses obreiros que estão por aí dizendo que é homem de Deus, profeta de Deus. Eles são falsos ministros que parecem ser de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 14. Não é maravilha, meus irmãos, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, porque o fim dos quais será conforme as suas obras. Então Paulo agora vai advertir os irmãos aqui sobre os falsos profetas,
sobre a falsa doutrina. E Paulo vai dizer, eu temo, meus irmãos, para que vocês não sejam enganados como foi Adão e Eva pelo diabo, a serpente, que enganou Adão e Eva. Eu tenho medo também que vocês não sejam enganados pelo diabo. O diabo naquele tempo usou uma serpente, um animal. Hoje o diabo usa os falsos profetas, usa os homens para dizer que é de Deus. Rapaz, é muito interessante isso aqui. Que Paulo vai dizer aqui aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3 e 4, Paulo vai dizer, meus irmãos, o meu temor, o meu medo é que vocês não sejam enganados. Assim como o diabo enganou Adão e Eva usando a serpente, que o diabo também não engane vocês, usando não mais serpente. O que ele vai usar agora é homens fraudulentos que se transfiguram como obreiros de Cristo, mas são obreiros de Satanás. Paulo vai dizer isso aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Meus irmãos, é a palavra de Deus indo para iluminar o seu entendimento. Tenham cuidado. Cuidem de si e da doutrina. É isso que nós devemos priorizar na nossa vida, para se manter no caminho da salvação, na comunhão com Deus. Cuida de ti e da doutrina. Essa doutrina é a de Cristo. Não é vida de igreja, não é tarefa de igreja, não é obrigação de igreja, não é sacrifício religioso de igreja, não é formalidade de vida religiosa dentro de igreja. Nós temos que andar com entendimento na doutrina. A doutrina é a instrução de Cristo, a palavra dele, o que ele orientou, o que ele ensinou, o que ele nos levou a guardar e praticar. Não é o que hoje os homens ensinam dentro das igrejas que dizem ser homens de Deus. A maioria, 99,999% desses ministros dentro das igrejas e religiões são ministros de Satanás transfigurados como ministros de Cristo. E eu deixo para você, faça aí o seu exame, a sua análise, tire a sua conclusão. Agora faça isso. Eu peço a você, não faça isso pelos princípios e os valores da tua igreja ou da tua religião. Faça isso pelos princípios e os valores da palavra de Deus, principalmente do Evangelho de Cristo, da doutrina de Cristo. Pegue tudo que você está sendo ensinado e instruído dentro da tua igreja e confira com o Evangelho de Cristo. Vê se o Evangelho de Cristo confere com o que você está sendo ensinado. O que você deve buscar, guardar e praticar não é valor e preceitos de igreja, religião. É os valores e preceitos de Cristo, do Evangelho dele, para você ser bem-aventurado e verdadeiramente você está em Deus, aprovado por Deus, para a sua salvação, que ele oferece a todos que estão em Cristo, não os que estão dentro de religião ou igreja alguma, amém? Então, o evangelista Wellington Ramos, sempre compromissado com o reino de Deus, em levar o conhecimento da verdade que liberta.